A ideia do hashtag E Agora OK partiu de uma proposta do Cristiano Burlandi de fazer um filme com o Safatli e comigo, mas depois as coisas evoluíram. Era um filme em que o Safatli era basicamente um músico, um pianista, e as ideias evoluíram e acabamos pegando um rumo muito político, diretamente político, já que o Safatli é pianista e filósofo e militante. A gente começou a fazer o filme no início de 2019, ou seja, um momento histórico relevante, né? O início de uma nova gestão de extrema-direita da presidência, e havia todo um estado, todo um estado de perplexidade e inquietação de grandes setores, né, do país, principalmente ligados à esquerda, intelectuais, políticos, pessoas ligadas à educação e cultura, de não saber como lidar com essa situação, não saber como criar uma frente contra essa situação, não saber o que fazer. Então esse foi um pouco o nosso estímulo principal, a nossa inspiração principal em criar o roteiro, em criar cenas, né? O que fazer nesse momento? E daí muito o título, né? Hashtag Agora o quê? Como lidar politicamente com essa situação? Eu acho que nós falamos basicamente para um público inquieto, politicamente inquieto. E um público que se encontra um tanto, digamos, desorientado quanto às suas ações e à sua atuação dentro da sociedade. Basicamente, o filme trata de um intelectual de esquerda, de classe média, e como esse intelectual se encontra, de certa forma, bem-sucedido e outras vezes acuado nessa sociedade. O público que imagino para esse filme é um público universitário, muito um público com preocupação política e querendo discutir, um público de profissões liberais, um público de publicitários, de professores, basicamente de alunos. E eu acho que também a forma como a gente fez o filme, né, encarando sempre o filme mais como uma ação política e não como um filme redondinho, bem feitinho, bem finalizado. Então eu acho que o filme também pode interessar bastante pessoas que estão buscando uma arte mais despojada, que fale mais das questões do momento. Mais substância, menos perfumaria. Pois, curiosamente, eu acho que a pandemia não atrapalhou os nossos planos para o lançamento do filme. Porque, basicamente, esse filme é uma ação política e vamos tratá-lo dessa forma, ver que circuito ele pode encontrar na sociedade e no Brasil em geral. O que a pandemia atrapalhou é a filmagem, porque antes do confinamento tínhamos filmado quase tudo, faltava só uma cena. E então não houve possibilidade de filmar essa cena que se passava na rua e que foi transformada numa cena de Zoom, em que todo mundo estava na sua casa, os atores nas suas próprias casas, os técnicos, etc. Todo mundo estava na sua casa. Isso foi a grande mudança. E é interessante isto, porque é um filme anterior à pandemia, mas que tem um pedaço de pandemia no meio. Nesse sentido eu acho que a pandemia até ajudou o filme, porque eu acho que a cena do Zoom ficou bem interessante, né? Talvez ela ficou menos encenada do que se fosse realmente como a gente queria. E o filme ele tem uma característica híbrida, né? Uma linguagem híbrida entre ficção e documentário. Ele pode-se dizer que mesmo as cenas ficcionais, elas são filmadas de uma forma documental,
um pouco registrando o que acontece na cena, que muitas vezes eu e Jean-Claude nós não tínhamos muito controle, né? Então é um filme que, quando eu falo que não tínhamos muito controle, no sentido que a gente dava os principais estímulos e esperava ver o que surgia. Então eu acho que a pandemia, nesse sentido, ela, para a exibição do filme, eu não sinto que ela vai atrapalhar não, porque é um filme que tranquilamente dá para ser visto pela TV, pelo computador, até pelo celular. E então o online, ele até tem uma pequena vantagem que ele garante que mais pessoas vão assistir muitas vezes do que presencial. Então, particularmente para o hashtag Agora o Que, eu acho que a pandemia às vezes até pode ser que ajudou um pouco, apesar de toda essa tristeza.